Você já percebeu que evita o próprio olhar no espelho? Que desliza rapidamente pela superfície, verificando a maquiagem, o cabelo, a aparência, mas nunca se encontrando de verdade? Há um desconforto sutil quando você segura o olhar por mais de alguns segundos, como se algo dentro de você quisesse desviar, fugir, olhar para outro lugar. Você sente isso? Este desconforto não é coincidência. É o sinal de que você vive sob máscaras, camadas e mais camadas de mentiras que você conta para si mesma, todos os dias, sem perceber. Durante séculos, nos templos de mistérios, o espelho foi usado não como instrumento de vaidade, mas como portal sagrado. As sacerdotisas do Egito Antigo sabiam disso. Os iniciados das escolas gregas sabiam disso. Os mestres taoístas da China ancestral sabiam disso. O espelho não é apenas uma superfície refletora. É uma porta entre mundos, um instrumento de revelação, uma ferramenta capaz de destruir ilusões e mostrar quem você realmente é, sob as 7 camadas de mentira. Mas esse conhecimento foi perdido, esquecido, enterrado sob milênios de uso profano. O espelho se tornou objeto de consumo, ferramenta de adequação social, juiz externo da sua aparência. Você olha no espelho e pergunta: estou apresentável? Estou bonita o suficiente? Vão me aprovar? Nunca pergunta quem eu sou. E há um motivo para isso. Porque se você realmente olhasse, se você verdadeiramente se encontrasse, veria algo que passou a vida inteira evitando. Veria que o rosto que mostra ao mundo não é o seu. Veria que existe um abismo entre quem você finge ser e quem você é. Veria as 7 máscaras começarem a cair, uma por uma. E sob elas, sob todas elas, estaria o que você mais teme e mais deseja ao mesmo tempo: seu rosto verdadeiro. Durante séculos, nos templos de Ísis, havia um ritual chamado a remoção dos 7 véus. Não era teatro, não era símbolo vazio, era prática real, técnica de iniciação, método de despertar. E hoje eu vou transmitir esse conhecimento para você. Mas prepare-se, porque o que você vai descobrir nos próximos minutos não pode ser desconhecido. Uma vez que você vê, não há como desver. O portal, uma vez aberto, não se fecha mais. E aqui está o primeiro segredo que eu preciso revelar. Existem 3 espelhos, não 1, 3. O primeiro mostra quem você finge ser. O segundo, quem você teme ser. O terceiro mostra quem você realmente é. E apenas no terceiro espelho você encontrará sua liberdade. Deixe eu levá-la para trás no tempo, para antes da era cristã, para quando o conhecimento sagrado ainda era transmitido de mestre para discípulo. Na Grécia Antiga, as feiticeiras da Tessália utilizavam espelhos de bronze polido como oráculos, mas não para prever o futuro, como muitos pensam. Elas viam a alma. Em Roma, existia uma ordem sacerdotal chamada Speculari, especuladores, aqueles que olham através do espelho. Eles afirmavam ver o passado, o presente e o futuro refletidos na superfície metálica. Mas o que eles realmente viam era a essência humana.
despida de todos os disfarces. No Egito, nos templos de Ísis, havia o ritual dos 7 véus. Cada véu representava uma camada de ilusão que escondia a natureza divina da sacerdotisa. E o espelho era usado para remover esses véus, um por um, até que apenas a verdade permanecesse. Os gregos tinham um nome para essa prática: katoptromancia. Do grego katoptron, que significa espelho, e manteia, adivinhação. Mas não era sobre prever, era sobre ver. Ver além da forma, ver além da persona, ver a essência que existe antes de todas as máscaras. Na China ancestral, os mestres taoístas colocavam espelhos de bronze sobre os mortos. Por quê? Porque acreditavam que o espelho refletia não apenas a forma física, mas o campo energético, a alma, o que os chineses chamavam de Shen. E havia uma prática meditativa chamada encontrar o rosto original. O rosto que existia antes do nascimento, antes da personalidade, antes do nome. Mas tudo isso foi perdido. O conhecimento foi fragmentado, distorcido, esquecido. O espelho virou objeto comercial, ferramenta de vaidade, superfície morta. E você herdou essa versão degradada. Você aprendeu a usar o espelho como juiz externo, nunca como portal interno. Mas hoje isso muda, porque eu vou transmitir para você o método completo, a prática integral, o ritual ancestral que foi preservado nas tradições ocultas. Não é invenção moderna, não é modismo espiritual. É conhecimento testado por milênios, praticado por sacerdotisas, iniciados, mestres de linhagens secretas. E há um motivo pelo qual esse conhecimento foi escondido, guardado sob 7 selos, transmitido apenas de mestre para discípulo. Porque quando você se vê de verdade, quando você remove todas as máscaras e encontra seu rosto original, ninguém mais pode te controlar. Você se torna soberana de si mesma. E isso é perigoso para qualquer sistema que dependa da sua submissão. Por isso, esse conhecimento foi ocultado. Por isso, ele quase se perdeu. Mas não completamente. Ele sobreviveu. Nas tradições tântricas da Índia, nas práticas alquímicas da Europa medieval, nos métodos taoístas da China. E agora ele chega até você. Deixa eu te dizer por que você não consegue se ver. Não é fraqueza, não é falha sua. Você foi treinada, desde criança, para não se ver. Pense comigo. Desde quando você tem memória, para que o espelho serviu? Para verificar se você estava apresentável, se o cabelo estava no lugar, se a roupa estava adequada, se você estava bonita o suficiente. O espelho virou um fiscal externo, um juiz implacável, uma ferramenta de adequação social. Você nunca aprendeu a usar o espelho como portal para dentro, apenas como janela para o julgamento dos outros. E com o tempo, você criou máscaras. 7 camadas de proteção entre você e o mundo. 7 versões falsas de si mesma que você usa dependendo da situação. A máscara da mulher forte, que nunca pode mostrar fraqueza. A máscara da boa menina, que agrada a todos e engole a própria raiva. A máscara da vítima,
que te protege de ter que agir, mas te mantém impotente. A máscara do sucesso, que esconde o cansaço e o vazio sob conquistas externas. A máscara da sedutora, que te faz acreditar que seu valor está apenas no corpo, na capacidade de despertar desejo. A máscara da controladora, que planeja obsessivamente porque tem pavor do caos e da entrega. E a mais perigosa de todas, a máscara da iluminada. Aquela que usa a espiritualidade como fuga, que diz: eu já superei tudo isso. Mas no fundo, apenas construiu uma prisão mais sofisticada. Você reconhece alguma? Talvez reconheça duas, talvez três, talvez todas, em diferentes momentos da sua vida. E aqui está o que eu observei trabalhando com centenas de mulheres. Você sente um aperto no peito quando passa muito tempo se olhando no espelho. Uma ansiedade sutil, um desconforto crescente. Como se algo dentro de você estivesse gritando: me veja, estou aqui embaixo das máscaras, estou sufocando. Mas você não escuta, porque foi treinada para não escutar. Você desvia o olhar, verifica a aparência rapidamente e foge. Porque no fundo você sabe. Sabe que se olhar de verdade, vai ver algo que não está pronta para enfrentar. Vai ver que vive uma vida que não é sua, que usa roupas que não te vestem, que fala palavras que não são suas, que sorri quando quer chorar, que diz sim quando quer dizer não. Vai ver que você se perdeu e que nem lembra mais quem era antes de começar a usar máscaras. E é exatamente por isso que você precisa fazer esse ritual. Porque cada dia que passa usando máscaras é um dia roubado da sua vida real, da sua essência verdadeira. Cada dia fingindo ser quem você não é um dia morrendo lentamente por dentro. Você pode pensar: mas todo mundo usa máscaras. Isso é normal. É necessário para viver em sociedade. Mas viver apenas através de máscaras, sem nunca tocar sua essência, sem nunca se encontrar de verdade, isso não é vida. Isso é prisão. E você merece liberdade. Agora eu vou nomear as 7 máscaras, uma por uma. Enquanto eu falo, observe qual ressoa em você. Porque é essa que você usa com mais frequência. A primeira máscara, o sucesso. Eu tenho tudo sob controle. Eu conquistei. Eu sou forte. Minha vida está no caminho certo. Mas por dentro, exaustão. Um cansaço tão profundo que você sente nos ossos. E o pavor de parar e desmoronar completamente. A segunda máscara, a boa menina. Eu agrado a todos. Sou dócil, compreensiva, nunca reclamo. Todos gostam de mim. Mas você engoliu tanta raiva que ela virou um nó na garganta, uma pedra no peito, uma tensão que nunca sai da mandíbula. A terceira máscara, a vítima. A vida é injusta comigo. Nada dá certo. Eu sempre me sacrifico e nunca sou reconhecida. Isso te protege de ter que agir, te mantém segura na impotência, mas também te mantém acorrentada. A quarta máscara, a mulher forte. Eu não preciso de ninguém. Eu me viro sozinha. Eu sou independente. Mas você confunde solidão com força. E no fundo,
No fundo, você está cansada de carregar tudo sozinha. A quinta máscara, a sedutora. Meu valor está no meu corpo, na minha capacidade de despertar desejo, na minha sexualidade. Mas depois que a atenção passa, você se sente vazia, usada, como se tivesse dado algo precioso e recebido migalhas. A sexta máscara, a controladora. Se eu planejar tudo, nada vai dar errado. Se eu antecipar cada possibilidade, estarei segura. Mas você vive em ansiedade constante, porque a vida não obedece planos. E você sabe disso. E a sétima máscara, a mais perigosa de todas, a máscara da iluminada. Eu já superei tudo isso. Eu sou espiritual. Estou além dessas questões mundanas. Eu já me curei. Mas essa é a prisão mais sofisticada. Usar a espiritualidade como fuga, como desculpa para não sentir, como máscara suprema que esconde todas as outras. Você reconheceu alguma? Talvez tenha reconhecido 2, 3, talvez todas, em diferentes momentos da sua vida. E aqui está o que eu preciso que você entenda. Essas máscaras não são suas inimigas. Elas te protegeram quando você era vulnerável, quando não tinha recursos para lidar com a dor, a rejeição, o abandono. Cada máscara foi criada por uma criança assustada que precisava sobreviver. Mas agora elas te sufocam, porque você não é mais aquela criança. Você não precisa mais dessa proteção. A pergunta que eu faço é esta: quando você tira todas as máscaras, quem resta? Você sabe responder? Ou você passou tanto tempo usando máscaras que esqueceu quem é sem elas? No trabalho, você usa uma máscara. Em casa, outra. Com amigos, outra diferente. Na intimidade, mais uma. Você muda de rosto dependendo de quem está na sua frente. Mas em algum momento você se pergunta: qual dessas sou eu de verdade? E a resposta te assusta, porque talvez você não saiba mais. E é exatamente por isso que você está aqui, agora, escutando estas palavras, porque alguma parte de você, a parte que existe sob todas as máscaras, está gritando para ser vista, para ser reconhecida, para ser livre. E eu vou te mostrar como fazer isso. Vou te ensinar o ritual que remove essas máscaras, uma por uma, até que apenas seu rosto verdadeiro permaneça. Mas primeiro, você precisa entender a estrutura. Os 3 espelhos. O ritual dos 3 espelhos não é invenção moderna, é método ancestral, praticado em templos, transmitido em escolas de mistério, guardado sob segredo durante séculos. E há uma razão para isso. Porque este ritual muda você, permanentemente. Não é exercício de autoajuda, não é técnica psicológica superficial, é iniciação. E uma vez iniciada, você não pode voltar atrás. O ritual tem 3 estágios, 3 espelhos, 3 portais que você atravessa em sequência. Você não pode pular etapas, não pode escolher apenas o que te agrada. Cada espelho prepara você para o próximo. Cada portal exige coragem maior que o anterior. O primeiro espelho revela a máscara social. Aqui você vê como se apresenta ao mundo, a persona que você construiu,
o rosto que você mostra quando sai de casa. Este espelho é confortável, familiar, quase reconfortante, porque é a versão de você que você controla, que você aprovou, que você acredita que os outros querem ver. O segundo espelho revela a sombra. Aqui você vê o que esconde, o que rejeita, o que tem vergonha, o que nega até para si mesma. Este espelho é desconfortável, perturbador. A maioria das mulheres recua aqui, porque a sombra mostra sua raiva reprimida, seu egoísmo negado, sua inveja escondida, sua fragilidade enterrada, sua sexualidade julgada. Mostra tudo o que você aprendeu que mulheres boas não sentem. E olhar para isso, olhar sem desviar, exige coragem que poucas têm. O terceiro espelho revela o rosto verdadeiro. Aqui você deixa de ver forma e passa a ver presença. Não é mais uma mulher com um rosto, é consciência pura. Este espelho é libertador, transcendente, porque nele não há mais nada a esconder. Não há mais máscaras, não há mais sombra. Há apenas você. A essência que existe antes de todas as camadas. O ser que estava lá antes do nascimento. Os taoístas chamavam isso de o rosto original. O rosto que existia antes que seus pais nascessem. Agora preste atenção. Você não pode forçar o terceiro espelho. Ele só se revela depois que você teve coragem de atravessar os dois primeiros. Se você tentar pular direto para a iluminação, para a transcendência, você estará apenas criando mais uma máscara. A máscara da espiritualidade. O caminho é este. Primeiro, reconheça a máscara. Segundo, integre a sombra. Terceiro, encontre a essência. Não há atalho. Não há modo mais fácil. Muitas mulheres ficam presas no primeiro espelho a vida inteira. Vivem apenas na superfície da persona social. Algumas têm coragem de olhar o segundo espelho, mas recuam, porque é doloroso demais ver o que negaram. Poucas, muito poucas, chegam ao terceiro espelho, mas quem chega nunca mais é a mesma. Porque uma vez que você vê seu rosto verdadeiro, você não pode mais fingir ser outra pessoa. Você não pode mais viver através de máscaras. Não pode mais trair sua essência. Você se torna livre e responsável por essa liberdade. Agora, você está pronta para começar? Então vamos preparar o espaço sagrado. Antes de começar, você precisa criar o templo. Não é metáfora, é literal. Você vai transformar seu espaço comum em espaço sagrado, separado do mundo profano. A primeira prática, criação do Atanor interior. Escolha um momento em que você estará completamente sozinha, sem interrupções, sem telefone, sem barulho externo. À noite é melhor. Preferencialmente após as 21 horas, quando o véu entre os mundos se afina. Escureça o ambiente. Deixe apenas a luz de 3 velas, não mais, não menos. 3. Coloque um espelho na sua frente, na altura dos olhos. Se tiver 3 espelhos, melhor ainda, mas um é suficiente. Acenda as 3 velas em silêncio. Enquanto acende cada uma, diga mentalmente: eu abro os portais,
Sente-se confortavelmente, mas com a coluna ereta. Não se deite. Não relaxe demais. Este é ritual de vigília, de atenção concentrada, não de sono. Respire fundo 3 vezes, devagar, consciente. Observe como a luz das velas dança no espelho, como as sombras se movem, como seu rosto já parece diferente. Isso já começa a dissolver sua percepção habitual. Você saiu do tempo comum, entrou no tempo sagrado. O espaço está pronto. O portal está aberto. Agora, vamos começar a respiração que abre as portas da percepção. Agora, a segunda prática, a respiração da dissolução. Continue sentada diante do espelho. Olhe levemente para o reflexo. Não fixe, apenas observe. Inspire pelo nariz, contando até 4. 1, 2, 3, 4. Segure o ar por 2 segundos. Expire pela boca, contando até 8, devagar, como se estivesse soltando fumaça sagrada. Repita 7 ciclos completos. Não menos, não mais. 7. No 3º ou 4º ciclo, você pode sentir tontura leve. Uma sensação de que o rosto no espelho começa a vibrar, a perder foco. Isso é normal. Continue. A expiração prolongada ativa o sistema nervoso parasimpático. Você sai do estado de controle e entra no estado de testemunha. Sua mente analítica começa a se dissolver. As bordas entre você e o reflexo começam a se desfazer. Se a respiração ficar difícil, volte ao ritmo natural por alguns segundos. Depois, retome. Quando você sentir que o rosto no espelho não é mais completamente seu, quando ele começar a parecer estranho, desconhecido, você está no caminho certo. O portal está se abrindo. Agora você está pronta para o primeiro espelho. O primeiro espelho. A máscara social. Este é o começo da jornada. A primeira camada de véu sendo removida. A terceira prática. Encontro com a persona. Continue a respiração suave. Olhe para o rosto refletido, mas não como você olha habitualmente. Olhe como se estivesse vendo uma estranha, alguém que você nunca viu antes. E pergunte-se em silêncio: quem você está tentando ser? Que versão de si mesma você mostra ao mundo? Observe a expressão que surge automaticamente no seu rosto. É um sorriso discreto? Uma seriedade controlada? Uma dureza nos olhos? Uma doçura forçada? Essa expressão, essa é sua máscara social. A persona que você veste quando sai de casa. O rosto que você criou para ser aceita, aprovada, amada. Não julgue, apenas observe. Veja como essa máscara se formou. Veja a tensão nos músculos do rosto que a sustentam. Talvez você perceba que mantém a testa franzida, ou a mandíbula apertada, ou os lábios em um meio sorriso permanente. Pergunte mentalmente: por que eu uso essa máscara? O que ela protege? Não force respostas, apenas fique presente. Deixe que as imagens, as memórias, os sentimentos surjam naturalmente. Talvez você se lembre de quando criou essa máscara.
de quando decidiu que precisava parecer forte, ou doce, ou indiferente. E agora reconheça a verdade. Essa máscara não é má. Ela foi necessária. Você a criou para sobreviver, para ser aceita, para se proteger da rejeição. Mas ela tem um custo. O custo é enorme. É a sua energia vital. Cada dia usando essa máscara consome força. Cada momento fingindo ser quem você não é, esgota você. E você sente isso. No cansaço que não passa, uma sensação de vazio, mesmo quando está rodeada de gente. Quando você reconhece a máscara, quando você a vê como algo separado de você, ela começa a perder poder. Você percebe: isso não sou eu. Isso é algo que eu faço, mas não é quem eu sou. E essa percepção é o primeiro portal atravessado. Você não está mais completamente identificada com a máscara. Você a vê de fora. Mas não pare aqui, porque se você parar no primeiro espelho, você ficará presa entre dois mundos, sabendo que usa máscara, mas sem coragem de tirá-la completamente. O segundo espelho está esperando, e ele é onde a verdadeira transformação começa. Agora vem a parte que a maioria foge. O segundo espelho, a sombra. Este é o Nigredo, a descida ao submundo, a morte alquímica que precede o renascimento. Aqui você encontra tudo que reprimiu, negou, enterrou sob camadas de deveria ser e não posso sentir isso. A raiva que nunca expressou e virou veneno silencioso. A sensualidade que foi julgada e se tornou vergonha. A fragilidade que você escondeu sob armadura de força. A inveja que negou. O egoísmo que enterrou, a preguiça que combateu. Tudo que você aprendeu que mulheres boas não sentem. A quarta prática, descida ao submundo. Continue olhando no espelho, mas agora, permita que a luz das velas crie sombras no seu rosto. Deixe que as trevas se manifestem. Pergunte em voz alta, se puder, ou mentalmente, se não conseguir. O que eu escondo? O que tenho medo que descubram sobre mim? E então, fique. Não desvie o olhar, não fuja, não racionalize. Deixe as imagens surgirem, as sensações, as memórias, os impulsos que você nega. Você pode ver seu rosto se transformar, ficar mais duro, mais cruel, mais velho, mais jovem, mais vulnerável, mais selvagem. São aspectos da sombra se manifestando através do espelho. E aqui está o que eu preciso que você entenda. Não tenha medo. É você. É apenas você. A parte de você que foi rejeitada, mas nunca deixou de existir. Eu passei por isso. Eu vi minha própria sombra refletida. E foi aterrorizante. Eu vi raiva que jurava não ter, manipulação, egoísmo, desejo de controle, medo de não ser amado, vontade de fugir de tudo. Mas sabe o que aconteceu quando aceitei? Parei de projetar isso nos outros. Parei de julgar. Parei de fingir ser puro, iluminado, além dessas baixas vibrações. Integrei a sombra. E ela
ela me tornou inteiro. A sombra não é o mal, não é demônio, não é pecado. É apenas a parte de você que foi rejeitada e ela quer ser vista, aceita, integrada. Fique no espelho por 5 a 7 minutos, ou quanto conseguir aguentar. E quando você sentir que vai explodir, que vai gritar, que vai chorar, não pare. Porque é exatamente aí, exatamente nesse ponto, que a transmutação acontece. Se você teve vontade de parar agora e sair correndo, isso é o sinal. O sinal de que você está no lugar certo. A sombra não quer ser vista. Ela prefere se manter escondida, dominando você por trás. Mas você é mais forte do que ela. E você não pode parar aqui. Porque se você parar na sombra, se você ficar presa nela, você vai acreditar que isso é tudo que você é. Escuridão, medo, fragmentos quebrados. Mas não é. Você precisa atravessar, precisa ir além, precisa chegar ao terceiro espelho, onde está a luz. Se você teve coragem de olhar a sombra, se você não fugiu, agora vem a recompensa. O terceiro espelho, o Robedo, o nascimento do ouro alquímico. Aqui você deixa de ver forma, deixa de ver pessoa, deixa de ver até mesmo a sombra. Aqui você vê essência pura. A quinta prática, dissolução do eu. Continue respirando, suavemente, profundamente. Deixe que o olhar fique desfocado, macio. Não olhe para o espelho, olhe através dele. Como se estivesse vendo além da superfície, além do vidro, além da imagem refletida. Deixe o rosto se dissolver. Deixe as bordas sumirem. Deixe a forma perder definição. Você pode sentir que está flutuando, que não há mais separação entre você e o reflexo, que não há mais dentro e fora. Isso é o portal se abrindo. Em algum momento, e você vai saber quando, você vai ver luz. Não é metáfora, é literal. Algumas mulheres veem uma luminosidade ao redor do rosto. Outras sentem que o próprio rosto se transforma em luz. Outras percebem que o que está no espelho não é mais uma pessoa, é presença pura. Os taoístas chamavam isso de o rosto original, o rosto que existia antes do nascimento, antes do nome, antes da personalidade, antes de todas as camadas. E quando você vê esse rosto, quando você finalmente se encontra, você entende. Nunca houve nada de errado com você. As máscaras eram ilusão. A sombra, apenas fragmentos esquecidos, esperando integração. E você sempre foi inteira. Esse momento não pode ser forçado, não pode ser apressado, não pode ser conquistado pelo esforço. Ele acontece quando você para de tentar, quando você solta o controle, quando você apenas é. Se você não conseguiu na primeira vez, se ainda vê apenas o rosto físico, as máscaras, a sombra, isso é completamente normal. Isso não é falha, não é sinal de que não funciona.
É sinal de que você precisa praticar, voltar ao ritual, repetir, uma vez por semana, uma vez por mês, quantas vezes forem necessárias. Mas se você teve, mesmo que por um segundo, mesmo que foi só um lampejo, a visão do terceiro espelho, você nunca mais será a mesma. Porque uma vez que você vê seu rosto verdadeiro, uma vez que você toca a sua essência, você não pode mais fingir ser outra pessoa. Não pode mais viver através de máscaras. Não pode mais trair quem você realmente é. E aqui está o paradoxo sagrado. Quando você para de tentar ser alguém, você finalmente se torna quem sempre foi. Quando você deixa de controlar, você encontra a liberdade verdadeira. Quando você se dissolve, você se encontra. O espelho não mente, ele apenas reflete. E no terceiro espelho, ele reflete não sua forma, mas sua luz. Agora, antes de sair desse estado, antes de voltar ao mundo comum, há uma última prática. Uma pergunta que você precisa fazer. Um diálogo que precisa acontecer. A sexta prática, a pergunta sagrada. Ainda diante do espelho, ainda respirando suavemente, ainda nesse estado expandido de consciência, pergunte em voz alta, se puder, se não, pergunte no coração: o que você quer de mim? E então, escute. Não com a mente, não com a lógica, com o corpo inteiro, com cada célula. A resposta pode vir como sensação, um calor no peito, um arrepio na espinha, uma certeza silenciosa que se instala. Pode vir como imagem, uma visão, um símbolo, uma memória. Pode vir como palavra, uma frase que surge do nada, uma verdade que você sempre soube, mas nunca admitiu. Não force. Não tente criar a resposta. Apenas permaneça aberta. Se nada vier agora, não tem problema. A resposta virá depois, em um sonho, em uma caminhada, no banho. A essência sempre responde, sempre. Mas no tempo dela, não no tempo da sua ansiedade. Quando a resposta vier, você vai saber, porque não virá da cabeça, virá de um lugar mais profundo. E essa resposta, essa é sua orientação, seu próximo passo, seu caminho. Você não precisa de guru externo, não precisa de validação de ninguém. O terceiro espelho já te mostrou. Você é a resposta. Agora, para fechar o portal, para selar essa transformação, precisamos do fogo. A sétima prática, queima das máscaras. Pegue papel e caneta. Escreva os nomes das máscaras que você reconheceu hoje. A máscara do sucesso, a boa menina, a vítima. Qualquer que seja a sua. Leia cada nome em voz alta, devagar, com respeito. Eu te vejo. Eu te agradeço por me proteger, mas não te levo mais comigo. Então queime o papel na chama da vela. Segure enquanto puder. Deixe as cinzas caírem em um recipiente. Observe o fogo consumir, transmutar, liberar. O fogo é o agente da transmutação. O que foi queimado não volta. O que foi liberado ao fogo
é purificado. Sinta o peso sair dos ombros, literal, físico. Depois, enterre as cinzas na terra ou dissolva na água corrente. Devolva à natureza. A terra recebe, a água lava, o fogo transmuta. Apague as velas, uma por uma, em silêncio. Enquanto apaga cada uma, diga mentalmente: eu fecho os portais, eu selo a transformação. Está feito. Respire fundo 3 vezes. Sinta seu corpo. Sinta o chão sob você. Você atravessou. Você voltou. Mas não é mais a mesma. O ritual está completo. Você pode pensar que o ritual termina quando apaga as velas. Mas não. Ele continua. Nos próximos dias, você vai notar mudanças, sutis no começo, depois impossíveis de ignorar. Você vai se olhar no espelho de manhã e não vai mais desviar o olhar. Vai se olhar com curiosidade, talvez até com ternura, como se estivesse vendo uma amiga antiga que não via há anos. E vai notar quando uma máscara tentar voltar, porque elas vão tentar. A máscara do sucesso vai sussurrar: você precisa controlar tudo. A boa menina vai dizer: não decepcione ninguém. Mas agora você sabe que são máscaras, não você. E essa consciência muda tudo. Você vai escolher, conscientemente: vou usar essa máscara agora porque é conveniente? Ou vou ser eu mesma e enfrentar as consequências? As máscaras não desaparecem completamente, mas você não está mais presa nelas. Você as usa quando quer, não porque precisa. Grande diferença. Repita o ritual 1 vez por mês, especialmente em lua nova ou lua cheia, momentos de portal energético. Cada vez que você faz, vai mais fundo, vê mais, libera mais. Algumas mulheres me contam que, depois do ritual, as pessoas ao redor começam a tratá-las diferente. Não porque elas mudaram de aparência, mas porque emanam algo diferente. Autenticidade, presença, poder verdadeiro. E isso é magnético. Quando você para de fingir, as pessoas certas se aproximam, as erradas se afastam. Sua vida se reorganiza naturalmente. Se você tentou e não funcionou, talvez esteja esperando uma experiência cinematográfica, explosão de luz, êxtase místico. Mas a transformação é sutil. É um olhar mais firme, uma escolha mais alinhada, uma respiração mais profunda, uma palavra que você não engoliu. Preste atenção, os sinais estão lá. E tem uma coisa importante, muito importante, que eu preciso te dizer antes de terminar. Agora você sabe. Você viu as máscaras, viu a sombra. Talvez até tenha visto o rosto verdadeiro. E isso te coloca em um lugar perigoso. Porque você não pode mais fingir que não sabe. Pode ignorar. Pode voltar à vida automática. Pode escolher continuar usando máscaras por conveniência. Ninguém vai te julgar. Mas você vai saber. E carregar esse conhecimento sem agir é a prisão mais sutil de todas. Eu observei centenas de mulheres passarem por esse ritual. Algumas transformam a vida inteira.
deixam relacionamentos tóxicos, mudam de carreira, recuperam sua voz, encontram sua força. Outras apenas acham interessante e voltam ao padrão. A diferença? Escolha. Consciência sem ação é apenas filosofia. Bonita, inspiradora, mas inútil. Se você continuar vivendo pelas máscaras, sabendo que são máscaras, você está escolhendo a mentira. E isso dói mais do que o desconhecimento. Você pode pensar, mas é difícil viver sem máscaras no mundo real. As pessoas não vão entender, vão me julgar. É verdade, é difícil. Mas viver com máscaras, traindo sua essência todos os dias, morrendo um pouco por dentro cada vez que você se trai, também é difícil. Escolha seu difícil. Um é o difícil que te mata lentamente. Outro é o difícil que te liberta. Um é prisão confortável. Outro é liberdade assustadora. Então eu te pergunto, e essa é a pergunta mais importante da sua vida: o que você vai fazer? Vai voltar a dormir? Ou vai despertar de verdade? A escolha sempre foi sua. Este ritual não é o fim de uma jornada, é o começo. Você acabou de abrir uma porta que não pode mais ser fechada. E isso é bom. Porque do outro lado dessa porta está a sua vida real. Não a vida que você achava que deveria ter. Não a vida que te disseram para viver, mas a sua. Os 3 espelhos são um mapa. Volte a eles sempre que se perder. Quando sentir que as máscaras estão voltando. Quando a sombra começar a dominar por trás. Quando esquecer seu rosto verdadeiro. O espelho não mente. Ele apenas reflete. Se você não gosta do que vê, mude. Mas se você ama o que vê, celebre, porque você chegou em casa. Você não precisa de guru. Não precisa de validação externa. Não precisa que eu ou qualquer outra pessoa te diga quem você é. O terceiro espelho já te mostrou. Você é a resposta. Se você está com medo, bom, significa que entendeu a profundidade do que está em jogo. Agora respire fundo e escolha a coragem. Se esse ritual tocou você de alguma forma, se algo dentro de você reconheceu a verdade, escreva nos comentários: eu vi. Apenas isso. E se tiver coragem, compartilhe. Qual das 7 máscaras você reconheceu em si? Porque quando nomeamos, libertamos. Que você encontre seu rosto verdadeiro. Que você viva a partir da sua essência. Que você seja livre. O espelho não mente. Ele apenas reflete.